Eu, quando vi aquela ameaça do Emmanuel Macron, presidente da França, de que a comunidade internacional pode se apropriar da Amazônia, eu me lembrei da Guerra das Malvinas. Lá na Argentina, os militares, cheios de arrogância, invadiram as Malvinas, querendo expulsar os ingleses de lá. E o que aconteceu foi que a Argentina ficou sozinha. A Argentina, cujos militares confiavam no apoio dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, o que eles fizeram? Apoiaram a Inglaterra. Agora, a mesma ameaça paira sobre o Brasil diante dessa crise das queimadas na Amazônia. O Brasil, então, sabendo que os Estados Unidos vão ficar ao lado da Europa, no caso da França, e do resto dos países do G7, o Brasil vai procurar se aliar a quem mesmo? Claro que a Argentina, seja ela com o Macri ou com a Cristina Kirchner ou o Alberto Fernandes, e também com a Venezuela, porque a Venezuela faz parte da Amazônia, juntamente com a Bolívia, o Peru e o Paraguai. Agora, o que não pode é confiar nesse TIAR. Vocês já ouviram falar no TIAR? TIAR é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que foi assinado pelos chefes de Estado no Rio de Janeiro em 1947 e sob a liderança dos Estados Unidos. Aquilo era um pacto de defesa mútua, ou seja, quem tocasse no outro país, fosse aqui da América Latina ou fosse de fora, teriam a resposta conjunta de toda a comunidade. Mas os Estados Unidos, que organizaram e articularam o TIAR, caíram fora na Guerra das Malvinas em 1982. E será que eles não vão fazer a mesma coisa com essas queimadas na Amazônia? E agora essa ameaça do Macron em se apropriar da Amazônia, a comunidade internacional. E quem é a comunidade internacional? São todos os países do mundo? Não, não, a comunidade internacional são os Estados Unidos e a Europa. E muito a propósito, o Maduro, o presidente da Venezuela, apesar das suas atribulações aí com o nosso presidente ou vice-versa, o Maduro já ofereceu ajuda ao Brasil, assim como ofereceram a Colômbia, o Chile, né, e outros países latino-americanos, inclusive a Argentina do Macri. Mas o que ocorre é que a direitona lá na Venezuela já aprovou, com o aval, claro, do Juan Guaidó, o tal do presidente, a Assembleia Nacional, que está em desacato, segundo o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, aprovou uma lei, entre aspas, claro, porque não vai funcionar, aprovando o reingresso da Venezuela naquele TIAR, justamente para favorecer a invasão de tropas americanas e de outros países para derrubar o Maduro. Vejamos aqui o que é que diz o presidente da Assembleia Nacional Constituinte e segundo homem do Maduro, o Diosdado Cabello, sobre o TIAR e essa decisão da Assembleia Nacional de aprovar o reingresso no TIAR da Venezuela. Só para lembrar, depois daquela confusão da Guerra das Malvinas, o México, a Venezuela, decidiram, e também Cuba, decidiram se retirar daquele tratado internacional. Vejamos aqui o que diz o Diosdado Cabello. Que es la razón de la creación del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Si un
país atacado por fuerzas extranjeras, todos los demás estaban obligados moralmente a apoyarlo. Venezuela, por ejemplo, apoyó a Argentina con aviones Mirage y con armamento en su momento. ¿Sabes a quién apoyó Estados Unidos? Que es firmante del TIAR, a Inglaterra. Estados Unidos rompió la vigencia del TIAR. Y con Estados Unidos creo que 2 o 3 países más, de esos que son más pegaditos a Estados Unidos. Hubo en ese momento, había un presidente en Perú, no sé quién, no recuerdo quién era. Pero ellos apoyaron, y recuerdo que le dieron a Argentina unos misiles Exocet, era el nombre de ellos. Y uno de ellos acertó en un barco de la Armada inglesa. Mas o fato é que os Estados Unidos não romperam com o acordo ou com o tal do TIAR, porque aquilo lhe interessa. E aquele TIAR, não é, era para proteger os interesses americanos, ou seja, de intervir em qualquer situação que desfavorecesse a política americana. Agora, o que aconteceu na Argentina com essa guerra das Malvinas? O Diosdado Cabello aqui está dizendo que um Exocet atingiu um barco inglês, é verdade. E no episódio morreram 255 britânicos. Mas morreram mais argentinos, morreram 649 argentinos. E o que aconteceu com os militares que com aquela guerra das Malvinas queriam permanecer no poder, caíram no outro dia depois da derrota da guerra, que ainda se prolongou por quase 3 meses. Foi do dia 2 de abril ao dia 14 de junho. E a Inglaterra humilhou a Argentina. É isso aí, turma do Bolsonaro. É isso aí que pode acontecer no Brasil, no caso de o Bolsonaro confiar cegamente no Trump. Na Inglaterra,